Quero começar agradecendo o pastor Neto por nos acolher aqui na igreja e é um privilégio estar aqui interpretando o pastor Meno Kalischer. Ele é pastor de uma igreja evangélica em Jerusalém. E conversando com ele, foi perguntado se eles fazem as coisas em secreto e eles disseram absolutamente não. Nós não temos nada que esconder, nós testemunhamos de Jesus abertamente. Agora isso tem um preço, mas eu vou deixar ele falar, porque aí ele vai testemunhar para nós, vai partilhar da palavra de Deus. Thank you. Shalom again. Shalom novamente. It's good to open the Word of God, and we are going to study from the book of Luke, Lucas chapter 4. Nós vamos abrir novamente a palavra de Deus, que é muito bom fazê-lo, é a partir de Lucas capítulo 4. From verse 16. A partir do versículo 16. We are going to go verse by verse. Iremos versículo por versículo. Now, I'm sure that most of you already know the story. Eu sei que a maioria de vocês conhece essa história já. But that's the fun. You think that you know everything, but now let's go to the Jewish roots of this chapter and you may discover something new. Mas essa é a alegria da coisa. Quando a gente pensa que já conhece tudo do texto, a gente vai para o texto e ele tem coisa nova para nos ensinar. Nós vamos descobrir as raízes judaicas desse texto. For example, I'll ask you a question. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. What was the exact date in the year that Jesus entered to the synagogue in Nazareth? Qual foi o dia exato do ano que Jesus entrou na sinagoga? Is it written? Está escrito? Yes. No. Exact date in it. That means August 22nd. That's what I mean. Não, eu não estou falando dia da semana, mas dia do mês. Por exemplo, dia 2 de agosto, por exemplo. Is it mentioned or not? Está mencionado aqui ou não? Não. Good, you're right. Está certo, não está mencionado. So let's go under the lines, under the carpet, and let's take the secrets from underneath. Vamos desvendar a coisa por baixo do pano, por assim dizer, para a gente entendê-lo melhor. But that's not the only thing which is written there. There are many things in these verses we would like to study it together. Mas isso não é a única coisa que nós temos a descobrir. Há muitas outras coisas que queremos descobrir juntos. So first of all, here, starting from verse 16, Jesus came to the city of Nazareth, the city that he was raised up in. Então aqui Jesus chega à cidade de Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Now, answer very quick. Where was Jesus born? Agora respondam rapidamente, onde é que Jesus nasceu? Bethlehem, that's right, not in Nazareth. Ok, Belém, não foi Nazaré. In Nazareth, he grew up, but he was born in Bethlehem. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. Now, before we even continue, antes de nós continuarmos, let's learn a little bit how it is to grow with Jesus in the village. Vamos aprender o que seria crescer na companhia de Jesus nesse vilarejo chamado Nazaré. Now, ancient Nazareth is not as big as São Paulo. Nazaré não era nem de perto do tamanho de São Paulo. People did not live in big villas somewhere on the mountains. As pessoas não moravam em condomínios nas montanhas. Usually, the village was kind of crammed one to another. You tell a secret to your wife and all the village know. Mas naquela época as casas eram muito próximas uma da outra. Se você cochichasse no ouvido da esposa, a vizinhança toda já ouvia. And all the kids are playing together. E todas as crianças brincando juntas ali. Whatever you have can be a tool also for others. O que você tem, o que você dispõe pode ser usado pelos outros. If you have a field, it could be a little bit outside the village, yes. But the village itself, it's house on a house, next to a house, in the side of a house. Se você morasse no campo, tudo bem, seria propriedade sua. Mas dentro de um vilarejo como esse, é casa do lado de casa, embaixo de casa, em cima de casa. Now, how did people used to live? They didn't have 700 rooms like a rich people may have. Como é que eles viviam? Eles não tinham assim uma casa cheia de cômodos como os ricos têm. The family used to sleep all in one room. A família dormia tudo num cômodo só. It was not like father and mother, the big boy, the second boy, the sister must have her own room, and a toilet beside, and forget about it. They're all in one room, and that's it. Não tinha nada desse negócio de um quarto para papai e mamãe, para o filho mais velho, a filha tinha que ter o quarto dela com banheiro próprio. Não tinha nada disso naquela época. And the toilets, where are they? E os banheiros, onde é que eram? Not in the house. Não dentro da casa. Listen.
toilets in the house is a very modern situation. It's only 100 to 150 years old. Banheiro dentro de casa é coisa de 100, 150 anos atrás que começou. Old people will understand that. Os mais velhos já ouviram histórias sobre isso. So they go to the field outside. Então eles iam para o campo, iam para fora da casa. So growing up with Jesus in the house, having a brother which is also, by the way, God himself. Crescer com Jesus como seu irmão dentro de casa, tendo um irmão que, entre outras coisas, também é o próprio Deus, Is the only child in the village that he never had to say, oh, I'm sorry, I've done a mistake. Usually people come and tell him, we are sorry, we have done a mistake. Ele era o único no vilarejo que nunca teve que chegar para outro e dizer assim, me desculpa qualquer coisa, foi mal. Não, os outros falavam para ele, mas ele não tinha que falar com ninguém isso. He's the only child that people say, go to ask him rather than to ask his parents. Era o único para quem os meninos, colegas diziam, vá perguntar para ele em vez de pedir para os pais dele. How would you like to have a brother that is always right? Como é que seria você ter um irmão que estava sempre certo? Never do mistake. Nunca errava. And when everyone goes to the synagogue, when the rabbi is speaking, he tells all the others, that's not what I meant in the beginning. Que ele está lá ensinando na sinagoga e o rabi fala alguma coisa e diz, não foi isso que eu quis dizer, não. He's simply perfect. Simplesmente perfeito. He's the only child that when other mothers used to so Mary, they would have told her, I wish we will have a child like that. É a única criança que quando as mães olhavam para Maria diziam, eu gostaria de ter um filho assim. And every time you walk with your mother next to Jesus, learn from him, be like him. Why I have to have a child like you? E sempre que você estivesse caminhando com a sua mãe e você visse Maria e Jesus, a mamãe diria, você tem que aprender com ele, fazer que nem ele, não é do seu jeito não. Simply perfect. Simplesmente perfeito. Now, in those times, the Jewish people used to go to a synagogue on Saturday mornings. Naquela época, os judeus iam para a sinagoga no sábado pela manhã. And usually they used to spend there some good hours. It's not like today in the churches, after 2 hours I have allergies. No! They used to really spend a lot of time. It's the day of the Lord. Era dia do Senhor, eles passavam muito tempo na sinagoga, não é que nem nos dias de hoje que passou 2 horas, começa a dar dor nas costas, a gente quer ir embora. And where this idea of synagogues comes from? E de onde vem essa ideia de sinagoga? Some 500 years before, the people of Israel were taken to captivity to Babylon. Uns 500 anos antes, o povo de Israel foi levado ao cativeiro na Babilônia. And since they were away from the temple and they wanted to keep their identity, their nationality, they used to fellowship together on Saturdays because it's a day without work. Então eles, por estarem longe do templo lá de Jerusalém, eles queriam ter comunhão juntos, eles queriam cultuar a Deus, então eles se ajuntavam no sábado de manhã. Which is a great thing to do. Que é uma coisa muito boa de se fazer. And since then they call a synagogue a little temple. Então, desde então, sinagoga é sinônimo de um pequeno templo. When they returned back to Israel, they simply maintained this tradition which was good. There was nothing bad in it. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles mantiveram essa tradição que em si não tem nada de errado, era muito boa. After all, God told them, Shabbat, it's mine. Study the word of God, read it, teach your children. What can be better than go to a synagogue, which means a place of gathering, and study God's word? Então Deus havia dito para eles que no sábado eles tinham que guardar como dia do Senhor, eles iriam ter comunhão, eles iriam estudar a palavra do Senhor. Então, o que há de errado em eles terem um lugar específico para isso, para fazerem isso no sábado? So it says in verse 16, the second part of verse 16, so it was on the Shabbat that Jesus went as usual to the synagogue and he stood up to read. Então diz o versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. What do you mean, stood up to read? O que quer dizer levantou-se para ler? Not everyone just entered to the synagogue and says, hey, I'm reading. Não era todo mundo que chegava na sinagoga e dizia, olha, hoje quem vai ler sou eu. Really? I mean, with all respect, Jesus is one of the people. They did not see him as a Messiah God. They did not see him as Messiah God. He was just the best guy in the village.
but they did not believe he is the Messiah God in this moment. A essa altura, ninguém cria nele como sendo o Messias, o Deus vivo presente entre eles. Ele era visto somente como o camarada bacana da turma. The idea that he came to stand to read is because of knowing him. He's about 30 years old, and whenever Jesus is in the area, no one wants to hear anyone else anyway. Então, ele tinha cerca de 30 anos de idade a essa altura, então ele era uma pessoa conhecida, respeitada, e a essa altura ninguém tinha ouvido ele falar ainda. Imagine we study mathematics and suddenly, just suddenly, Einstein comes in. Suponhamos que nós estamos estudando matemática e vamos apenas supor que enquanto a gente está estudando matemática, eis que entra Einstein. I want to see the teacher that will tell Einstein, please be quiet, sit here and study. Eu gostaria de ver se haveria algum professor que teria a ousadia de dizer: Einstein, fica quietinho, fica sentado que nós vamos estudar matemática. If it will happen to me, I'll tell him, oh, good, excellent, please. Se acontecesse comigo como professor, eu diria: por favor, chegue aqui e dê a aula. I will be very intimidated to teach mathematics next to him. Eu seria muito intimidado em dar aula de matemática a Einstein. So, try to go into the shoes of the people in the synagogue where Jesus entered and feel like them. Então tente se colocar na pele das pessoas que estavam na sinagoga. Sinta como elas estavam sentindo naquele momento. Every time he read from the scroll, not from the book, from the scroll, their heart missed a beat. Sempre que ele lia do rolo, não do livro como está escrito, mas do rolo, o coração deles parece que ardia. Every time he opened his mouth and he handled a verse, they said, wow, how come we didn't see it before? Eles, ao ouvirem ele ler um versículo, diziam: peraí, por que eu não percebi antes? É ele. When Jesus was teaching, no one thought about 12 o'clock lunch at home. Quando Jesus estava ensinando, ninguém ficava preocupado. Meio-dia está na hora de almoçar. When it finished, they said, how come the time passed so quick? Continue, please, speak more. Quando ele terminava, as pessoas diziam: como é que o tempo passou tão rápido? Por favor, fale mais, vamos em frente. Let's continue. Continuando. So they gave him the scroll of the book of Isaiah the prophet. Então eles lhe deram o rolo do profeta Isaías. He opened the scroll and he found the place which is written in it. E ele, abrindo o rolo, achou o lugar onde estava escrito. And then please read verse 18 and 19. Versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Thank you. Jesus read a verse and a half. Jesus deu um versículo e meio. It's a quotation from Isaiah 61. É uma citação de Isaías 61. Isaiah 61 verses 1 and half of verse 2. Versículos 1 e metade do versículo 2. Now my question is, why did he read it? A minha pergunta é: por que ele leu esse texto? Did he choose what he just wanted, or he chose what was scheduled for this Saturday? Será que ele escolheu o que ele queria ler, ou ele escolheu aquilo que já estava programado para ser lido naquele sábado? I'll share with you for the next 5 minutes a little bit of Jewish tradition. Eu quero partilhar um pouquinho da tradição judaica com você nos próximos 5 minutos. And that will give the answer even to know the exact date, which day in the year it happened. E isso vai nos dar o dia exato em que isso ocorreu. God told the people of Israel to read the law once a year. When they come to the Feast of Tabernacle, to start it all over again. Deus disse que o povo lesse a lei uma vez por ano. E quando eles chegassem à festa dos tabernáculos, eles começassem tudo de novo. So, we divide the law, the first 5 books of Moses, into 52 portions. Então nós dividimos a lei, os 5 primeiros livros de Moisés, em 52 porções de leitura. What we call in Hebrew, Parashat HaShavua, the portion of the week. A Parashat HaShavua, no hebraico, a porção da semana. So, it was common in Israel, you come to the synagogue and every week you have the next one. You know exactly what you're going to read. E era muito comum naquela época você chegar na sinagoga, saber exatamente o que você deveria ter lido.
But Jesus is reading from Isaiah. How did Isaiah, which is the prophets, enter into this idea? Mas Jesus está lendo Isaías. Como é que o profeta entrou nessa leitura, já que ele não pertencia aos primeiros livros da lei? Listen, Ouça, a little bit of history. um pouquinho de história. Remember Antiochus Epiphanes? Vocês se lembram de Antíoco Epifânio? I mean, usually I remember him when I have nightmares. I don't remember him when I have a good night. Eu não lembro de pensar nele sem ter pesadelo. Quando eu penso nesse homem, eu só tenho pesadelo. Remember Antiochus Epiphanes? Vocês lembram o que ele fez? Because of him we have Hanukkah. Por causa dele, nós temos o Hanukkah. So, the year was 171 BC. 171 antes de Cristo. Okay? Greek nation, the Grecians, controlled the area of Israel. Os gregos controlavam a região de Israel. If you remember, after them came the Romans. But before the Roman came, Greek controlled the area of Israel, was the empire. Depois do Império Grego veio o Império Romano, mas a essa altura era o Império Grego que tomava conta de Israel. Do you know about it or I reveal a secret? Você já sabia disso ou estou revelando algum segredo para vocês? Okay, read the book of Daniel, chapter 2 and chapter 7. Então, leiam o livro de Daniel, a profecia de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, está tudo escrito lá. Or history book. Ou então um livro de história. Okay? Now, these Antiochus Epiphanes hate the Jewish religion. Hate it. Antíoco Epifânio odiava a religião judaica. And when he controlled the area of Israel, he told the people, if anyone will be catched with the Bible, with the law, reading the law, circumcised, celebrating the holidays, he will simply cut him off. E ele disse na época que ele governava que se algum judeu fosse encontrado lendo o rolo da lei, alguém que fosse circuncidado ou praticasse a circuncisão, se ele fosse pego no ato, ele seria decapitado. He even put an image of Zeus into the temple. Ele chegou a colocar uma imagem de Zeus no templo. He even butchered a pig and put his blood on the altar. Ele chegou a sacrificar uma porca e colocar o seu sangue sobre o altar santo. He defiled everything that was Jewish or dear for the Jews. Ele praticou sacrilégio, vamos dizer assim, com tudo aquilo que era santo para os judeus. During his time, a few people in Israel gathered together to revolt against him, which we call the Maccabees. Durante a época dele, algumas pessoas se ajuntaram para se revoltar contra ele, a chamada Revolta dos Macabeus. So during the time of Antiochus Epiphanes, he told to the people, no one should read the law. Então, durante a época dele, ele disse: ninguém deve ler a lei. So the Jewish people, instead of reading the law, they divided portions of the prophets and the writings, which the topic was similar to the portion of the week, and instead of reading from the law, they read from the scriptures. They read from the prophets and the writings. Então, naquela época, eles dividiram porções dos chamados escritos e também dos profetas, que eram semelhantes às porções da lei, dos primeiros 5 livros da Bíblia, e eles liam essas porções. Now, some of you may say, but no, the prophets and the writings are like the law. It's all the Bible. Anyway. Aí você pode dizer para mim, mas menos, os profetas e os escritos são a mesma coisa que a lei, é a Bíblia como um todo. That's what you think. Isso é o que você acha. Go back to 171 BC. It was only short time, relatively short time, after the Bible was canonized. 175 antes de Cristo, 171 antes de Cristo foi um pouco de tempo antes do Antigo Testamento ser canonizado. Until today, among religious people, I will do a little bit drama, but get the idea of this drama. They said, the law, the prophets. Eu vou dramatizar aqui para vocês entenderem um pouquinho. Until the time of? Until today. Até os dias de hoje. As pessoas olhariam para a lei dizendo, a lei. Os profetas. Now, Isaiah is holy, Daniel is holy, but Moses. Tudo bem, Isaías é santo, os outros profetas, mas Moisés, ninguém se compara. Correct or not? Correto ou não? Again, it's not that they say it's not the Bible, but if you really want to know God or think what is sufficient, until today in the mindset is built, Moses is everything.
até hoje a mentalidade ainda persiste de que Moisés é tudo. Tem os outros escritos, mas Moisés é Moisés. So, the law was divided, the 5 books of Moses were divided to 52 portions, and since then they were parallel 52 portions from the writings and the prophets. And every week had its own, the law and the portion from the prophets. Always, and they went together, never mixed, always the same ones. Então, foram divididas as 52 porções dos escritos e dos profetas, assim como os 5 livros da lei já tinham sido divididos. Então, semanalmente, eram lidos os textos que mais se encaixavam, mas eram sempre os mesmos, profetas e escritos e a lei. So after reading the portion of the week from the law, you read the Haftarat HaShavua from the prophets. Então você lia a porção da lei, aí você lia Haftarat HaShavua. Haftarat HaShavua dos profetas e dos escritos. Until today. Até hoje é assim. If you will go to buy the newspaper on Friday in Israel, on the front page, on the left bottom, you have the portion of the week and the Haftarah for this weekend. Então, se você até hoje for comprar um jornal em Jerusalém, no canto esquerdo embaixo, você vai ter a porção da semana, tanto da lei como dos profetas. Since then until today, the same ratio, one attached to another. Então, desde aquela época até hoje, os mesmos escritos relacionados um com o outro. Knowing that in mind, let's go back to the verses. Vamos voltar para os versículos. So, Jesus opened the scroll of Isaiah, and the good part of a scroll is that if last Shabbat, last Saturday, you finished somewhere, you came to the next Shabbat, you just open it. It's not like books go back to the place, you just close it in the place where you finished. Então, como lá eles tinham essa questão da porção da semana, quando ele terminava na sinagoga na semana anterior, ele já deixava no lugarzinho certo. Era só abrir o rolo e estava lá. Não é como nós que temos que procurar página por página. That in case of last Shabbat, that's where you ended, you just continue if that's what you want. So Jesus is reading a verse and a half. Então Jesus está lendo aqui apenas um versículo e meio. And verse 20, after scrolling back the scroll, he gave it back to the what we call deacon, the gabai, and he sits down. Então diz o versículo 20, depois que ele fechou o rolo, ele devolveu para o assistente, seria o diácono, e ele se assentou, diz o texto. That's very weird. É estranho. Because the portion of the week is at least 2 chapters. Porque a porção da semana tem pelo menos 2 capítulos. It's never a verse and a half. Nunca é um versículo e meio. Imagine the pastor come, start to speak, and everyone knows it's not less than an hour. After 20 seconds, he finishes and go to sit. Imagine o pastor Neto chegando aqui na frente, vocês esperam que ele vai falar 1 hora, ele fala 20 segundos e ele vai e se assenta. Yes, I know, some of you will call it a miracle, but let's be practical. Alguns de vocês chamariam de milagre, mas vamos ser práticos. I'm also a pastor, I know how it goes. Eu também sei, pastor, eu sei como a coisa funciona. And then if he will sit quietly, everyone will come and say, one speak to his wife and so. Everyone will have his idea what happened to him. Então, se isso acontecesse aqui, todo mundo iria cochichar um com o outro para dizer o que está acontecendo. But Jesus said something and he told them later on, today these writings have been fulfilled in your ears. Jesus só disse isso e mais tarde ele disse, hoje foi cumprida essa escritura nos seus ouvidos. Read again the verses 18 and 19, and Jesus told them, did you hear it? Today these verses are being fulfilled. Então leia de novo, you want me to read it again? Yes. Versículos novamente 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus disse, isso se cumpriu hoje. Jesus knew why he stopped in the middle of verse 2. Jesus sabia por que ele teve que parar no meio do versículo 2. He couldn't continue to read and tell them, today it's all have been accomplished in your ears. Ele não podia continuar lendo e depois dizer, isso se cumpriu hoje.
If there are some good people here, go back immediately to Isaiah 61, verse 2, and see what Jesus did not say. Se você tem gente boa aqui, vai lá para Isaías 61 e veja o que Jesus não disse. I'm waiting. Eu vou ficar esperando vocês abrirem lá, Isaías 61. My next flight is next week. O meu próximo voo é semana que vem, eu tenho tempo. Jesus did not say the word, the day of vengeance to the Lord. Jesus não disse a expressão, o dia da vingança do Senhor. Because that will happen in his second coming, not in his first coming. Porque isso acontecerá na sua segunda vinda, não aconteceu na sua primeira vinda. Now, some of you may wonder, but man, what do you want from the people in the synagogue? How would they know all these things? Aí você pode se perguntar, mas Meno, como é que o pessoal da sinagoga saberia todas essas coisas? Oh, the people in the synagogue were well prepared. As pessoas na sinagoga estavam muito bem instruídas. Well prepared. Muito bem preparadas. You know how do I know? Sabe como é que eu sei? Because 10 seconds earlier they read the portion of the week. Porque 10 segundos antes eles haviam lido a porção da semana. I gave you 5 minutes of history of the portion of the week. So the question is, what did they read in the synagogue before Jesus opened Isaiah? Então eu dei para vocês o histórico de tudo. Então eles haviam lido a porção da semana. O que eles leram antes de Jesus ficar em pé e ler esse versículo e meio? What is the parallel part of Isaiah 61 until today in Israel from the law? Qual é o paralelo de Isaías 61 até os dias de hoje na lei? Listen. Ouça. Deuteronomy, Deuteronômio, chapter 29, capítulo 29, from verse 9 versículo 9, until chapter 32. até o capítulo 32. Open it, Abra, and I will summarize it. e eu vou resumir isso para você. It was one step before the people of Israel entering to the promised land. Foi o último passo antes do povo de Israel entrar na terra prometida. They look at the view is the land of Israel. And just before, he gives them the last directions how to behave. Então eles estão já de olho na terra prometida e aí Deus dá para eles a última porção de instrução em como viver na terra prometida. Moses is standing before all the people and tell them, Moisés está discursando diante de todo o povo. all of you are here today, the people of Israel for generations today and generations to come. Todos vocês, povo de Israel, estão aqui hoje, gerações por vir, gerações já existentes aqui entre nós. Even your children, 100 generations later, are today with you because they are the seeds amongst you. Mesmo os filhos de vocês são sementes que irão se reproduzir centenas de anos daqui para frente. You are all standing before the Lord today. Vocês hoje estão diante do Senhor. Listen to what he says. Ouçam o que ele diz. Don't go right or left. Não vão para a esquerda nem para a direita. Don't come and say, where is he? How do I come to him? How do I bring him to you? How do I fulfill his commandments? Não digam, como é que eu vou para lá, como é que eu vou para cá, como é que eu cumpro os mandamentos dele? Because he's amongst you. Porque ele está entre vocês. He's in your heart, he's in your mouth. Ele está no seu coração, ele está na sua boca. If you'll believe in him, he'll bless you. Se você crer nele, ele haverá de te abençoar. If you'll disobey him, he'll curse you. Se você o desobedecer, ele lhe amaldiçoará. Don't play with him. Não brinquem com ele. You are all standing today before the Lord. Vocês estão todos hoje diante do Senhor. They just closed Moses. Jesus came and opened Isaiah. Eles fecharam a porção de Deuteronômio de Moisés. Jesus vem e abre Isaías. All the people in the synagogue are standing before the Lord. Todas as pessoas na sinagoga estão diante do Senhor. And he tells them, the Spirit of the Lord is upon me. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Now, Jesus was not a new immigrant there. Jesus não era um novo imigrante que havia chegado lá. They have seen all the signs they wanted in order to understand He is God. Eles já haviam visto todos os sinais que queriam para saber que ele era Deus. They simply did not believe. Mas eles não creram.
So don't tell me they were not ready. Então não me diga que eles não estavam prontos. God never gives you something above your head, but according to what you know. Deus nunca dá alguma coisa que está acima do seu conhecimento, mas algo que você já conhece. So he read this verse and a half, and he told them, today these writings have been accomplished, have been fulfilled in your ears. Então ele lê essa porção de versículo e meio e ele diz: hoje essa porção das escrituras se cumpriu nos seus ouvidos. Now the people in the synagogue were not stupid. As pessoas na sinagoga não eram burras, They were wise people. eram pessoas sábias. They knew the law way better than all of you together. Eles conheciam a lei muito mais do que todos nós juntos aqui. What they forgot, some of us still don't know. O que eles se esqueceram, alguns de nós nem sequer sabemos ainda. What they needed is the Spirit of the Lord to figure out the puzzle. O que eles precisavam era do Espírito de Deus para desvendar o quebra-cabeça. The information was there. A informação estava lá. The faith was not. A fé era inexistente. There were 10 million tons of religion, but not even 1 gram of faith. Havia 10 milhões de toneladas de religião, mas nenhum grama sequer de fé. Instead of taking the word of God as it is, they understood the word of God only through the mouth of other rabbis rather than from the writings. E em vez de entenderem a lei de Deus no seu coração, eles entendiam a lei de Deus apenas através da boca de alguns outros mestres, alguns outros rabis. Until today. Até os dias de hoje é assim. Nothing has changed. Nothing. Nada mudou, simplesmente nada. So, verse 22, please read verse 22, 23 and 23. Versículos 22 e 23. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. So, the people knew very well that these verses of Isaiah 61 are talking about the Messiah. They knew that. That's not new. O povo ali na sinagoga sabia muito bem que esses versículos de Isaías 61 que Jesus havia lido se referiam ao Messias. Eles sabiam isso líquido e certo. But they had a problem. Mas eles tinham um problema. They knew Jesus as a child in the village. Eles conheciam Jesus desde criança naquele vilarejo. It was an obstacle. Isso era um obstáculo para eles. A prophet is not welcome in his city. O profeta não é sem honra senão na sua terra. I'm a pastor. Eu sou pastor. You know, I deal with people in the church. Eu lido com gente na igreja. People come and open their life, they ask suggestions, and they listen, and they take your word, they compare it to the word, but the moment they realize pastor said what the word of God said, they walk and they obey until the last word. Então as pessoas vêm, elas ouvem conselhos, elas conversam conosco, abrem as suas vidas, e aí o pastor abre a palavra de Deus e fala conforme a palavra de Deus. No momento em que elas percebem que aquilo foi falado conforme a palavra de Deus, elas saem e cumprem tudo aquilo que o pastor falou para elas. Until I speak with my brother. Até que eu fale com o meu irmão. He's also in the church. Ele também está na igreja. I love him. Eu o amo. He's my brother. Ele é meu irmão. But with him I need to wrestle a little bit more. Mas com ele a queda de braço é um pouquinho mais dura. Because we grew up together. Porque nós crescemos juntos. I'm his brother. Eu sou irmão dele. To accept me as a pastor, it's different. Aceitar-me como pastor é diferente. I work harder with him than in any other person in the church. Eu dou mais duro lidando com ele do que qualquer outra pessoa na igreja. It's not that he is a bad guy or anything. That's not the case. But when you speak with him, hey man, no, it's a brother. It's not, pastor came home to speak with us. Mano came home. Não é que ele é cabeça dura ou que ele não preste, mas é quando eu falo com ele, é o mano que falou comigo, não é o pastor. It's life. É a vida, é assim. It's normal. É normal. So they understood that these verses are talking about God, about the Messiah. And here Jesus comes and says, it's me. Eles entenderam que esses versículos falavam sobre o Messias. Aí Jesus chega lá e diz assim, sou eu. So they thought, come on. Eles disseram, conta outro. Jesus, with all respect, you have done a lot of good things. You are the best boy in the village. But what happened? Pride came to your brains? Jesus, você é o
o rapaz exemplar aqui do vilarejo, tudo bem, a gente respeita você, mas a coisa subiu à tua cabeça. Acorda. I'm sure that, so Jesus read what they had in their minds. Told them, Perdão. so he told them, I know that that's what you're thinking about me. Physician, go heal yourself. Então Jesus leu o que eles estavam pensando, e aí ele diz, médico, cura-te a ti mesmo. Basically, he told them, if you will believe that that's what I am, today, all illnesses, all problems are out. Ele está dizendo, se vocês crescem que eu sou quem eu digo que sou, todos os problemas estariam resolvidos. They didn't take it. Mas eles não aceitaram. Jesus, you promised to heal everything. Why don't you try it on yourself first? Jesus, tu prometeste curar tudo, por que não tentas curar a ti mesmo primeiro? What does that mean? O que isso significa? I'll give you a small story. Eu vou contar uma historinha para vocês. There was a guy that had no hair. No hair. No hair. Havia, Absolutely nothing. havia uma pessoa por aí que não tinha nenhum cabelo. And you know, for me, it's nature. I don't mind about it. But other people will go to all the pharmacies in the world to put every chemical on their hair in order to do something. Para mim eu não esquento, mas tem gente por aí que vê tudo quanto é receita que dá na internet, esfrega a coisa na cabeça para ver se acontece um milagre. So here is this guy speaking with his friend, Uma pessoa assim está falando com seu amigo, and he tells him, you go to this country, there is a doctor there. Even if you'll come with an asphalt brain, he will make it growing hair. e olha, você visita um médico que está no país tal, mesmo que você chegue lá que a sua cabeça pareça uma pista de decolagem, ele vai botar cabelo na sua cabeça. So he collects all this money, fly to this hospital far away, comes to this room, open the room, and see the doctor with the bald head. Então ele chega lá, ele gasta dinheiro, compra essa passagem, vai para esse país e quando ele abre a porta do consultório do médico, o médico é careca. What will be the first sentence you have in your mind? Qual seria a primeira frase que você teria para dizer para esse médico? If you have this magic medicine, why don't you try it on yourself? Se você tem esse medicamento mágico, por que você não tenta na sua própria careca? But that also reflects a lot of how Jesus looked like. Mas isso também reflete para nós como Jesus era visto. Jesus did not have any broken bone, we know that. Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados, a Bíblia diz. Otherwise, he wouldn't be the Lamb of God, Caso contrário, ele não seria o Cordeiro de Deus, the perfect sacrifice. o sacrifício perfeito. But Jesus was not the most beautiful child in the village, and the women did not go after him because he was so nice. That was not the reason people went after him. Mas Jesus não era aquela criança magnífica, linda no vilarejo que depois, quando cresceu, a mulherada ficava toda louca por ele. Most likely the way Jesus looked remind himself and others that he carries the sorrows of the people upon himself. Provavelmente a aparência de Jesus era um lembrete para as pessoas que ele haveria de carregar todas as dores das pessoas sobre ele. Read Isaiah 53, read the chapter and see what it means. Leia Isaías 53 e tente entender isso que eu estou dizendo para você. Yes, when he was on the cross, when he was beaten, of Sim. course it's a more, I call it graphic picture, but even before, there was always a reminder he carries our sins. É claro que na cruz ele foi desfigurado, ele foi batido, então aquilo realmente era um quadro realmente revoltante, mas eu creio que ele sempre carregou no seu físico uma lembrança de que ele haveria de carregar as nossas dores. Remember when Jesus resurrected, he went to the north to visit his disciples. Lembre-se quando Jesus ressuscitou, ele foi ao norte para visitar seus discípulos. Did they recognize him immediately? Eles o reconheceram imediatamente? Yes or no? Sim ou não? Why? Por quê? How did they recognize him? By the way he talked and by the way that he fed them. Eles o reconheceram pela forma dele falar e pela forma dele os alimentar. Something was new in the face. Havia alguma coisa nova no rosto de Jesus. Something was different. Alguma coisa diferente agora. Physician, heal yourself. Médico, cura-te a ti mesmo. So they told him, you call yourself God? We understand these verses. We understand that it's talked about God. See how you look like. Go make it on yourself and then come and tell us you are God.
Olha, você vem ler esses versículos para nós conhecemos, sabemos de quem que isso está falando. Você está querendo aplicar isso para você, vai lá e cura-te a ti mesmo. Be quiet, little Jesus. Go to do the miracles. Go heal some people like you did in Capernaum. Continue to do good to us and shut up. Don't speak too much now. Olha, Jesus não fica falando muito não. Vai lá para Cafarnaum, faz as tuas obras, cura pessoas, mas não vem dar lição de moral na gente. We did not come to believe in you. We just come to enjoy what you can do for us. Nós não viemos aqui para crer em você. Nós viemos aqui para desfrutar daquilo que você pode fazer para nós. The answer Jesus gave from verse 25 were a cold shower to the people of the synagogue. A resposta de Jesus a partir do versículo 25 foi um banho de água gelada naquele povo. Because from verse 25 he tells them that they are exactly equal, spiritually wise, to the lack of faith people in the time of Elijah and Elisha. Porque ele diz a partir do versículo 25 que espiritualmente falando eles eram tão frios quanto o povo era na época de Elias. Please read verses 25 to 27 included. 25 a 27. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta em Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Thank you. So what does Jesus is doing right now? O que Jesus está fazendo nesse momento? He gave them 2 stories that all of them know by heart. Ele compartilhou 2 histórias, testemunhos que eles conheciam de memória. Remember, in the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years. Na época de Elias não houve chuva por 3 anos e meio. So many people died. Então muitos morreram. There were many widows. Havia muitas viúvas. And when Elijah went to do something good, he did not go to a Jewish woman. He went to Lebanon to help a Gentile. Então quando Elias foi fazer uma coisa boa, ele não o fez a uma judia, ele foi ao Líbano e fez para uma mulher daquela região. Why? Because the people of Israel were in unbelief, so he went to give the blessings to Gentiles. Porque o povo de Israel estava no meio da incredulidade, então ele foi dar a bênção para os gentios. He gave them another example. Jesus dá um outro exemplo. Elias. Eliseu. In his time there were a lot of cases of leprosy. Havia muita lepra na época de Eliseu. And leprosy was a death disease. I mean, only by a miracle you will be healed. Lepra naquela época levava à morte. Só por milagre você seria curado. Many people died. Muitos morreram. And here Elisha could heal people. E Eliseu conseguia curar as pessoas. And who did he heal? Naaman. E quem que ele cura? Naamã. The contemporary Hitler. O Hitler da época. Do you know how much Jewish blood this Naaman had on his hands? Sabe quanto sangue judaico esse Naamã tinha nas mãos? So here everyone is waiting for Naaman to die. And you go and heal him. Todo mundo esperando ansiosamente a morte de Naamã. Eliseu vai lá e cura ele. Imagine Hitler will come and he will have a disease. Who volunteers to heal Hitler? Imagine se Hitler tivesse uma doença mortal. Quem se ofereceria para curar Hitler? Well, I don't know. If I'll give this example in Israel, there would not be too many volunteers. Se eu desse esse exemplo em Israel, não haveria muitos voluntários para curar Hitler. And I cannot blame them. Eu não posso culpá-los. But why did God allow it? Mas por que Deus o permitiu? That because of lack of faith, you are lacking all the blessings God can and want to give you. Porque por causa da fé, falta de fé de vocês estão tendo falta de tudo que Deus quer e pode dar para vocês. In these 2 examples, Jesus is actually telling the people in the synagogue that you are spiritually in the same level of these people. Então, o que Jesus está dizendo é que espiritualmente falando, vocês estão no mesmo nível que essas pessoas que eu citei. And you have to understand, when these people read the book First King about Elijah and Elisha, they all says, wow, how bad people they were. We will never be like them. It will never happen to us. And here God comes and tells them, you are the same. Porque lá em 1 Reis, quando o povo de Israel lia essas porções em 1 Reis, eles diziam, esse povo é terrível, nós nunca seremos como eles. E aqui Jesus chega e diz, vocês são iguaizinhos a eles. It's also a good warning to us when we read about other people's problem and we think, oh, it can only happen to them. We
Never. Isso Be também careful. é um alerta para nós. Muito cuidado quando nós nos conscientizamos do problema dos outros e nós dizemos: puxa, que problema sério essa pessoa tem. Comigo isso nunca vai acontecer. Muito cuidado. What happened in this synagogue was the micro, and in Israel it was the macro. It was a sample of the spiritual situation in the land itself. O que aconteceu na sinagoga nesse dia era o micro da situação macro existente em Israel. So verse 28 until verse 30, please. Então, versículos 28 a 30. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. It's not easy to receive criticism, Não é fácil receber críticas, but without criticism, we are destined to continue to do the same mistakes. mas sem a crítica, nós estamos destinados a continuar cometendo os mesmos erros. When you read the Word of God and it reveals a sin in your life, what do? Close it or continue to read, ask grace from the Lord to stop the sin and to thank Him? What do? O que você faz quando você abre a palavra de Deus e a palavra de Deus revela um pecado seu? Você fecha a Bíblia ou você continua lendo para aprender o que a Bíblia diz a respeito de como lidar com esse pecado e Deus abençoar você? Because when we read from the Word of God, it's exactly as Jesus standing here and saying it. It's the same thing. Porque ao lermos a palavra de Deus é a mesma coisa se Jesus estivesse aqui hoje nos ensinando. Again, why did Jesus stop after a verse and a half in Isaiah? Mais uma vez, por que Jesus parou ao ler um versículo e meio de Isaías? Because Jesus only said the promises that are assigned to His first coming, not to His second coming. Porque Jesus se referiu às promessas que tinham a ver com a sua primeira vinda somente. Ele não se referiu às promessas da sua segunda vinda. Many messianic prophecies in the Old Testament are given in one verse, and we today know that they speak about the two comings, and we need to know where to cut it for the first and the second. Muitas profecias messiânicas do Antigo Testamento são nos dadas em um único versículo, e nós precisamos saber discernir o que se refere à primeira vinda de Jesus e à segunda vinda de Jesus. Micah chapter 5 verse 2. Miqueias 5:2. Yes, he came from Bethlehem Ephrata, but he's going to be a ruler later on. Ele veio de Belém Efrata, mas ele vai ser um governante mais tarde. Zechariah chapter 9 verse 9. Zechariah. Zacarias 9:9. Yes, he enters on a donkey to Jerusalem, but who remembers verse 10? Ele entra sobre um jumento, uma cria de jumento em Jerusalém. Mas quem é que se lembra do que diz o versículo seguinte, o versículo 10? He's going to win with all the people of Israel. He's going to bring up his kingdom. That's in his second coming. Ele vai vencer junto com o povo de Israel e vai estabelecer o seu reino. Isso se dará na sua segunda vinda. Another beautiful thing in these verses is the Trinity in the Old Testament. Uma coisa bonita nesses versículos também é a trindade no Antigo Testamento. The word Trinity is not found in the Old Testament, A palavra trindade não existe no Antigo Testamento, but it speaks about it. mas o Antigo Testamento fala da There are trindade. few verses which are very clear. Há alguns versículos que são muito claros. One of them is Isaiah 61 verse 1. Um deles é Isaías 61:1. Jesus is God, Jesus é Deus. and he says, "The Spirit of the Lord is upon me because God anointed me." Those are three persons. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. As três pessoas da trindade. Another place, Isaiah 48 verse 16. Outro trecho, Isaías 48:16. It says, "From the beginning I was there, and now God have sent me with the Spirit." 3 again. O texto diz assim: no princípio, desde o princípio eu estava lá. Agora Deus, chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tendo estado lá. Agora o Senhor, Deus, me enviou a mim e o seu Espírito. Jesus did not say anything new in the New Testament book.
Jesus não disse nada de novo no Novo Testamento. Everything was there in the Old Testament. Tudo já estava lá no Antigo Testamento. And if you took the Old Testament as the Word of God and walked on it, looking at Jesus was the fulfillment of everything that was said. E se você pegasse o Antigo Testamento e o lesse, o estudasse e olhasse para a pessoa de Jesus, você viria o perfeito cumprimento das profecias do Antigo Testamento. God wants to bless us. Deus quer nos abençoar. God doesn't want to condemn us or to punish us. Deus não quer nos condenar, nos punir. We simply need to take His word for what it is, do not rely on our own understanding but on Him, and do it in love and faith. A única coisa que nós precisamos fazer é pegar a sua palavra e crer nela como está escrito, não segundo o nosso entendimento, e fazê-lo pela fé. So what was the date in the year that Jesus read it? Então, qual foi a data do ano que Jesus leu essa porção das Escrituras? What did I tell you? They take the law, the first 5 books of Moses, and divide it to 52 portions. Então, eu disse para vocês que eles pegavam a lei e dividiam em 52 porções. The end of the book of Deuteronomy, naturally, it's very close to the Feast of Tabernacles. Então, a leitura do final de Deuteronômio, obviamente, está muito próxima da festa dos tabernáculos. It's 3 weeks before Tabernacles. 3 semanas antes da festa dos tabernáculos. Tabernacles, it's in the middle of the month of Tishrei, which is similar to the first week of October or the end of September. Então, a festa dos tabernáculos ocorre, o que seria para nós, na última semana de setembro, primeira semana de outubro. So it was exactly middle of September to do it parallel to the Gregorian calendar. Então, olhando para o calendário gregoriano, isso foi no meio de setembro que Jesus leu esse texto. That's all. É isso. But beside the date, which is really not important, I really hope that we'll remember Jesus and His promise. Mas, além da data, que para mim não tem importância nenhuma, eu espero que você lembre de Jesus e das promessas que Ele nos dá. That when He speaks, we know God is speaking. Para que quando Ele fale, você saiba, Deus falou. That we will accept Him as Lord and as Savior of our E que life. você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Amen. Amém. Thank you. Let's pray. Father in heaven, I thank you for the grace you give us to open your word and to teach it. Pai, nós te agradecemos pela graça que o Senhor nos concede de abrir a tua palavra e de ensiná-la. I pray, Lord, that what we studied today will be etched on our heart, not just listen and then forget. Eu espero, ó Pai, que aquilo que nós vimos hoje se firme, se marque no nosso coração, que não seja algo que nós saímos daqui e acabamos esquecendo. Father, if you came the first time as a lamb to die for us, Senhor, se tu vieste a primeira vez como cordeiro para morrer por nós, the next time you will come as a lion. a tua próxima vinda tu virás como leão. It's impossible to pet a lion. É impossível acariciar um leão. Thank you, Lord, that you bless us so much. You gave us faith to hug the lamb. Obrigado, ó Pai, que o Senhor nos abençoou tanto, que o Senhor nos deu fé para acariciar o cordeiro. Thank you, Lord, for your grace and love. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.